Olá, e aí, tudo bem, gente? Tranquilo? Então, nesse vídeo eu vou tentar responder uma coisa muito interessante, tá? Que talvez a gente, enfim, né, principalmente agora no verão, que a gente vai pro mar, que a gente vai pra praia, né, enfim, descansar aí de férias, tomar um banho de mar. E a gente percebe, né, às vezes a água acaba batendo na nossa boca e, enfim, a gente sabe, né, mesmo não visitando aí o mar, as praias, enfim, o oceano, a gente sabe, né, que de maneira sintética aí o mar ele é salgado, né? E a gente acaba separando aí, né, a água do mar, dos oceanos e a água doce dos rios, né? Como uma sendo doce e outra sendo salgada. Mas isso aí, né, enfim, é uma coisa aí meio equivocada de se dizer. E enfim, né, agora eu vou tentar responder aí por que a água do mar ela é salgada. Bom, gente, de maneira geral, para a gente poder entender o porquê a água do mar ela tem esse aspecto, né, mais salino, vamos dizer assim, a gente vai ter que entender umas propriedades das rochas. E eu vou tentar, né, fazer um outro vídeo aí explicando aí os três grandes grupos de rochas, mas a gente vai ter que entender que as rochas, né, elas vão ser compostas por minerais, né? Enfim, então nas rochas há diversos tipos de minerais, minerais silicatados, não silicatados, enfim, né, vários tipos de minerais que também vão depender da acidez do magma, né? Afinal, o mineral aí ele surge a partir de um processo, né, de cristalização magmática. Então vai ter o magma e esse magma ele vai acabar resfriando, né, e tende aí a formar minerais. Mas enfim, né, esse seria um vídeo aí para outro momento. O que a gente tem que entender, né, partindo já da existência dos minerais, a gente vai ter que compreender que a Terra, né, o sistema terrestre, ele está exposto a intempéries, né? Então a ações exógenas, ou seja, né, precipitação, vento, etc. Então o que acontece? Esses intemperismos, né, como a precipitação, por exemplo, enfim, vai acontecer todo o processo aí da chuva, né, o ciclo hidrológico. Então vai acontecer aí o processo de evapotranspiração. Esse vapor da água vai acabar condensando, né, e vai acabar chovendo. Enfim, né, partindo do pressuposto aí que acontece toda essa precipitação, esses intempéries, né, que podem ser divididos em temperismos químicos ou em temperismos físicos, enfim, né, esse desgaste da rocha, né, vai acabar fazendo com que estes fragmentos, né, esses minerais acabem se desprendendo das rochas e indo até um nível de base local, né, e indo até um nível de base geral. Otávio, não entendi nada do que tu falou. Bom, o que acontece, gente, é que a chuva, né, a água, ela vai acabar aí sendo um meio de transporte para estes minerais, tá? E a própria gravidade vai fazer com que essa água acabe escoando até um nível mais baixo, né? Enfim, até um terreno mais, enfim, com uma altimetria menor. Então, pensar num morro, por exemplo, tá? Então, o morro lá, um morro sem vegetação, né? Que eu acho que vai ficar um pouco mais didático ainda. Então, a gente vai ter um morro sem vegetação, vai acabar tendo a precipitação, né, no topo deste morro, e essa precipitação vai acabar levando todos esses minerais até a base do morro, né? Afinal, aí existe a gravidade. E a chuva, né, ela vai acabar levando, né, e vai acabar escoando estes minerais até onde? Até os rios, né? E os rios aí por conta da gravidade, novamente, ele vai acabar, né, enfim, tendo sua foz no mar, né? Então esse rio ele vai acabar indo aí até o mar, né? Vamos pensar aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né, onde que a gente vai ter a bacia do Rio Jacuí, né? Então a gente vai ter o Rio Jacuí, ele vai acabar aí, né, posteriormente, né, desembocando na Lagoa dos Patos, que vai acabar indo lá para o mar. O que acontece, gente, que estes sais minerais, né, que são desgastados nas rochas, eles vão percorrendo este rio até chegar no mar, tá? Então, por isso que a densidade da água do mar, né, a densidade de sal na água do mar vai ser muito maior. Porque, enfim, né, todos esses sais minerais, ao longo de milhares e milhares de anos, vão ficando depositados aí, enfim, né, no oceano e faz com que a água do mar ela tenha uma salinidade muito maior. Mas enfim, né? E outra uma coisa muito importante também que tem que entender sobre este fenômeno é que quando acontece o processo de evaporação da água, né? Então lá vai ter o Sol, que é uma fonte de calor, vai acabar ali a própria pressão atmosférica também, né? Vai acontecer ali o processo de evaporação e até mesmo de transpiração das plantas, né? Somente a água, né? Somente as moléculas de H2O vão acabar saindo aí da água ou das plantas e os sais minerais vão acabar ficando. Ou seja, gente, vai acabar acontecendo o processo de evaporação da água do mar, né? As correntes atmosféricas vão acabar levando, né, essa nebulosidade ou esses vapores de água aqui para o continente. Vai acontecer o processo aí
de precipitação, né? E essa precipitação vai desgastar as rochas novamente, vai acontecer todo esse processo erosivo até levar aí todos esses sais minerais até o oceano novamente, tá? E assim sucessivamente, na medida que a água do mar ela vai ficar com uma salinidade muito grande, porque a evaporação leva somente a água e não os sais minerais, tá? Então, por isso que a água do mar é salgada e a água do rio ela também, né, tem uma certa quantidade de sais minerais. Entretanto, né, como a água do rio ela está sempre em movimento, né, ela está sempre saindo de um ponto mais alto até um ponto mais baixo por conta da gravidade, né? Então vai existir o alto Jacuí, o médio Jacuí, o baixo Jacuí, enfim, né, até acabar a água depositando-se aí no nível de base geral, que é o mar, tá? E é por isso aí que a água ela é salgada, tá? E a salinidade, né, as correntes termoalinas são muito, muito importantes, tá? Tem outra questão importante, que o sal vai acabar mudando a densidade da água, né? Então, se a gente pensar no Mar Morto, por exemplo, ele vai ter uma grande quantidade desses sais minerais e um pequeno volume da água. Então, a densidade, né, vai ser muito grande. A densidade é massa dividido por volume, né? Então, vai ter muita massa, no caso de sal, né, em um volume pequeno da água. A água ela vai ser muito densa, né? Então, imagina, nós seres humanos seríamos menos densos que essa água, então a gente conseguiria boiar, né? Assim como o óleo boia na água. Então é realmente muito interessante, né? A gente entender aí todo este panorama. Até quando a gente vai nadar no rio, né? A gente já percebe um pouco isso. É um pouco mais difícil de nadar no rio do que nadar aí no oceano, né? Afinal aí, enfim, tem esse processo aí de densidade da água. Eu espero ter respondido, né? Obviamente aí tem outras coisas que dá para falar, né? Das correntes termalinas, a temperatura de congelamento da água vai acabar alterando, né? E por conta também aí do sal na água, tá? Mas eu espero aí que tenha sido proveitosa aí esse breve vídeo aí de algum modo. Tranquilo, gente? Um abraço aí e assistam aí os outros vídeos do canal.